PGR aponta indícios claros de fraude na gestão de Gladson Camelli e pede o afastamento do governador do Acre. Repórter Bruno Pinheiro de volta aqui ao Jornal Jovem Pan. Bruno, quais irregularidades que teriam sido encontradas pelos promotores? Um esquema criminoso que acabou movimentando e retirando dos cofres estaduais mais de 11,7 milhões de reais. Muito dinheiro em vários contratos, entre eles um contrato de 18 milhões de reais, que era justamente um contrato de realização de obras viárias e também de edificação. O CNPJ é inclusive aqui da capital federal, e durante toda essa investigação da Polícia Federal conseguiu chegar e levantar essas movimentações, um amplo desvio de verbas do estado do Acre. Entre isso, durante toda essa movimentação e essa investigação, cerca de 7 repasses também foram realizados de forma ilegal. Esse repasse, inclusive, era referente a um veículo de luxo e a um apartamento de uma região nobre na cidade de São Paulo. E essa investigação acabou atingindo outras pessoas, assim como irmãos do governador e a esposa também do governador, chegando então a solicitar esse afastamento nesta quinta-feira, apontando, segundo esta denúncia, que ele recebeu cerca de 6 milhões de reais através, repito, de repasse que seriam ligados diretamente a este veículo de luxo e a um apartamento em São Paulo também. Os seus advogados responderam através de nota nesta quinta-feira, dizendo que as obras foram finalizadas e foram entregues ao povo do Acre e que não há nenhuma ilegalidade. E chegou a chamar de absurdo este afastamento do governador. Através de uma nota, o governador também se manifestou. A gente já tem inclusive essa imagem das redes sociais, reafirmando a confiança na justiça e mantendo-se à disposição para qualquer esclarecimento, cumprindo suas obrigações como chefe do Poder Executivo do Estado do Acre. Ele que está em agenda, e aí retornando, será necessário se explicar então à justiça em relação a este afastamento. A gente continua acompanhando, viu, Tiago? É isso, Bruno. E falando sobre a justiça eleitoral, o presidente do TSE visitou o local onde são feitos os testes com as urnas eletrônicas. O que falou, o que declarou Alexandre de Moraes? Justamente esse é um assunto que rende e muito quando volta a falar sobre o sistema eleitoral. No ano que vem, cerca de 152 milhões de eleitores vão às urnas novamente. Eleições municipais em 2024, eleições que vão eleger ali nos seus municípios vários vereadores, inclusive, e essas urnas serão utilizadas. Alexandre de Moraes, ele visitou justamente este local onde as urnas estão armazenadas, voltou a falar que 82% da população acaba ali se tornando a favor e acreditando no sistema eleitoral, reforçando a confiança nas urnas também, e disse que as urnas, sobre o comparecimento, o alto número de eleitores que compareceram nas últimas eleições, afastando qualquer suspeita sobre o sistema eleitoral. Vamos ouvir o que respondeu Alexandre de Moraes hoje ao lado de vários ministros da Suprema Corte durante esta visita aqui na capital federal. A confiança do brasileiro, da brasileira nas urnas eletrônicas nunca se abalou. Nós tivemos ano passado 2 ou 3 pesquisas por entidades confiáveis mostrando a confiança para cima de 80% nas urnas eletrônicas. E a maior prova de confiança nas urnas eletrônicas é o comparecimento maciço do eleitorado. Quem não confia não comparece. Essa foi a resposta em um discurso e uma entrevista rápida do ministro Alexandre de Moraes. Repito que no ano que vem, cerca de 152 milhões de eleitores vão às urnas. A eleição acontece no dia 6 de outubro, no primeiro turno, e onde vai acontecer o segundo turno, 27 de outubro, em cidades com mais de 200 mil
eleitores. E agora, diversas audiências, reuniões, eventos sobre as urnas vão acontecer aqui na capital federal e em outros estados também. É isso. Bruno Pinheiro de Brasília trazendo todas as informações até já. Passa a palavra para o Cristiano Vilela falando sobre o governador do Acre. Esse processo que ele pode enfrentar, porque no caso foi a PGR, né, que fez esse apontamento, ele corre algum tipo de risco de perder o cargo? Isso pode demorar? Como é que deve se comportar a justiça a partir de agora? Olha, Thiago, eu sou muito cético e a experiência foi me mostrando isso, que esse tipo de pedido, que muitas vezes causa espanto, causa interesse por parte da população, mas na prática, para fundamentar o afastamento de um governador de estado, você tem que ter provas muito robustas do envolvimento desse governador. Até porque cada dia de mandato que ele eventualmente esteja fora da cadeia, quem está perdendo com isso é a população do estado, é a democracia. Ninguém retoma o mandato depois, não dá para suprir depois os dias que foram perdidos. É importante, portanto, que essa análise seja feita de uma forma adequada e que só seja realmente deferido esse pedido se tiver uma comprovação efetiva. Caso contrário, ele deve ter o seu direito à defesa permanecendo no cargo enquanto isso. Osório, além desse caso, tivemos a fala do ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez reiterando a questão das urnas eletrônicas. Para o ano que vem é uma eleição municipal, mas tão importante quanto qualquer outra, né? Não, completamente, mas eu queria falar sobre o caso do governador Cameli. Claro, porque a agenda que o Bruno Pinheiro se referiu, que ele está cumprindo, ele está em Dubai, ele está na comitiva, lá em Dubai da COP28. Então, tem um constrangimento no mundo político, porque o material da Procuradoria, ele é muito robusto e ele envolve diretamente o governador, não é um secretário, um assessor, é o governador, a família dele, ele é do PP, ninguém se manifestou e o PP aí tem um duplo constrangimento, porque o PP é ao mesmo tempo oposição e governo, né? Então é constrangimento para todo lado, e além do fato dele estar nessa comitiva. E o que chama atenção é exatamente isso, o fato de ninguém ter saído no mundo político em defesa do governador. Tudo bem, Brasília hoje está meio esvaziada, tal, vamos ver, mas depois do advento das redes sociais, não tem mais essa, né? Quem quiser se manifestar, se manifesta nas redes.